Vamos orar e vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, Pai querido, engrandecido e glorificado seja o Teu nome. Meu Deus, nós estamos na Sua presença, meu Deus. E eu quero, meu Pai, iniciar agradecendo por tudo que o Senhor fez já nesta quarta-feira. Meu Deus, pelo início desta casa firme, por cada oração que foi realizada, por cada culto que foi, meu Deus, conduzido pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Meu Deus, perdoa, meu Deus, tudo que falamos, pecamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoa, Papai. Senhor, nós te amamos. Meu Deus, e pedimos que o Senhor guia-nos e nos permita, Senhor, viver uma vida que Te agrade, uma vida com propósito, uma vida, meu Deus, com início, meio e fim, para tudo que nós tivermos o privilégio de nos responsabilizarmos. Porque o Senhor, meu Pai, confiou muitas coisas nas nossas mãos. E que ninguém, meu Pai, possa olhar com um olhar de desprezo, menosprezando, desprezando aquilo que o Senhor valoriza. Meu Deus, diminuindo aquilo que o Senhor, meu Pai, enaltece. Meu Deus, excluindo aquilo que o Senhor escolhe. Dizendo que é impuro aquilo que o Senhor santifica. Não, meu Deus, nós não somos esse povo. Nós somos um povo, meu Pai, que busca, meu Deus, o Deus das bênçãos. E consequentemente recebemos as bênçãos de Deus. E que cada um, meu Deus, possa buscar sempre em primeiro lugar o Deus das bênçãos. E depois, as bênçãos de Deus serão acrescentadas. E que cada um, meu Deus, possa enxergar o amor que o Senhor tem por cada um. Abra o seu coração, já no início deste culto, e receba o amor de Deus, o amor que constrange, o amor que cura, o amor que te levanta, o amor que faz você parar de pensar coisas inúteis. Seja constrangido pelo amor de Deus, seja abraçado pelo Espírito Santo. E veja que o Senhor está dizendo a você: eu não te esqueci, eu não te abandonei, eu não te excluí. Você ainda faz parte dos planos de Deus. O projeto ainda está de pé. Diga a Pedro e os discípulos: sim, você pode ter negado, mas Deus ainda tem um propósito com você. E que você acredite no propósito e nunca mais venha olhar para as propostas. Que você entenda que nascer do Espírito e se manter no Espírito é o seu objetivo. Porque Deus vai te conduzir para o melhor lugar. Deus vai te alimentar nos lugares mais improváveis. Deus fará aquilo que é impossível se tornar possível na sua vida. E eu acredito que o problema de hoje se tornará o testemunho do amanhã. E que você receba graça, que você receba favor, que você receba força neste momento. Que todos os ataques contra você, esses pensamentos inúteis, que vem colocando você para baixo, gerando essa atmosfera de derrota, atmosfera de fracasso, atmosfera de culpa, atmosfera do medo, atmosfera da escassez, atmosfera de vícios, atmosfera das mentiras, que vem fazendo você acreditar que você não nasceu de novo, Deus não tem mais nada com você, acabou o seu ano, acabou o seu mês, acabou a sua vida, acabou a sua vida espiritual, o seu emocional, as suas finanças, o seu casamento, a sua família. Não, nada acabou. Nada acabou, agora que vai começar. Eu creio, meu Deus, que nada acabou. E que cada um, meu Pai, possa depositar a esperança no Senhor. E eu digo, meu Deus,
não é tarde demais. Diga isso, não é tarde demais. Não acabou, não acabou, não é tarde demais. Deus vai mudar a minha história. Eu creio. Meu Deus, conduza esse trabalho. Conduza, meu Deus, este culto às 19h30. Posteriormente, às 22h, meu Deus, os trabalhos do encontro das gerações, às 23h, e cada horário, meu Deus, desde as 2h às 5h, às 7h. Que hoje, meu Deus, esta última casa firme do mês de março se torne uma casa firme meu Pai, definidora. Uma casa firme de respostas. Que cada um, meu Pai, possa andar uma milha a mais e adentrar nesta madrugada. Eu creio, meu Deus, que respostas virão, respostas acontecerão para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos e confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026, pense grande, pense grande. E pensar grande é pensar como Deus, porque outro igual não há. Fala para essa pessoa, outro igual não há. Não, não há, só existe um. Só existe um, ele vai continuar no mesmo lugar, no início ao fim, e vai continuar prometendo e cumprindo tudo aquilo que Ele nos prometeu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar para um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Sim, não é tarde demais. E eu não sei qual é o seu tarde. Qual é o ponto final que o diabo quer colocar na sua cabeça, quer colocar na sua vida? Começando pela sua vida espiritual. Mostrando para você que não tem mais nada. Mostrando para você que acabou. Mostrando para você que isso e todos os fatos que ele está apresentando é todas as verdades que você precisa agarrar. Eu digo a você, pode até ser verdade, mas não é a minha verdade. Porque você não pode viver e tomar decisões por aquilo que você vê. Não, muito pelo contrário. Se fosse assim, Ezequiel, em Ezequiel 37, já podia falar, quando Deus disse, podes esses ossos voltar a viver? Senhor, morreu, agora a gente está falando de ossos secos. Mas Ezequiel não falou por aquilo que era natural. Ezequiel estava falando com Deus, o sobrenatural. Para Ezequiel, não. Mas para Deus, só tu sabes. Se o Senhor desejar, se for para honrar e glorificar o teu nome, vai acontecer. Então, um ponto que muitas pessoas ainda estão olhando para si e não entende que não é você. É o propósito que ele escolheu entregar em suas mãos, confiar em suas mãos e te deu graça para executar. A palavra de Deus nos garante que podemos derrotar todos os gigantes e forças contrárias que cruzarem o nosso caminho. E nos incentiva a mostrar aos inimigos o nosso sucesso. Uma das coisas que nós vimos muito, inclusive, nas vitórias, no trajeto, na segunda tentativa, que se tornou bem executada, que foi a levar a arca de Deus para a cidade de Davi. E você vê que Davi, ele louvava, ele cantava, ele não se envergonhava pelo Deus que possuía. E eu penso que falhamos em não comemorar nossas vitórias. Isso, eu aprendi dentro de casa que cada vitória é uma vitória. Não adianta você excluir
Não existe vitória pequena ou vitória grande. Vitória é vitória. O fato de você conquistar, você conseguir acordar, fazer o que você tem que fazer, ir para o seu trabalho, depois chegar à igreja, se torna uma vitória para a sua vida. Muitos até começaram, mas não conseguiram terminar o trajeto. Até deram início, mas não concluíram aquilo que eles se propuseram a fazer. A vontade de Deus é que nós permanecemos como cabeça, sendo melhores como pais, como filhos, como mães, profissionais, cônjuge. E a todo momento eu vejo histórias poderosas nos levando a uma vida resiliente, a uma vida resistente. O Senhor mostra que é aquele que perseverar até o fim. Deus fala de homens resilientes, que passaram muitas coisas, cometeram erros. Eu tenho uma lista aqui para te mostrar. Homens que você fala, não, Deus não deu uma segunda chance. Mas uma coisa eu falo para você, se Deus não desse uma segunda chance, nós não teríamos uma Bíblia. Porque isso aqui é histórias de recomeço, é histórias de restaurações. É histórias de muitas vezes você olhar, olha, essa pessoa não tem nada, como Deus escolheu esta pessoa, como Deus ele quis levantar esta pessoa, como Deus deu uma segunda chance para esta pessoa. Muitos dizem que querem muito, mas quando o diabo se levanta para te atacar e colocar distrações ou coisas pequenas na sua vida, essas coisas, ao invés de você não olhar para as coisas que estão lá com um único objetivo, tirar a sua visão de Jesus. Muitos até começaram, muitos estão no meio do trajeto, como Pedro e os discípulos. Pedro até deu início, mas no momento que ele parou e olhou para o lado, as coisas começaram a afundar. Deus quer um foco irresistível. Deus não quer que você olhe para a direita e nem para a esquerda. Deus não quer que você saia do caminho. Deus quer que você comece e termine aquilo que Ele entregou em suas mãos. Eu penso que tem muitos testemunhos, né, que a bispa já contou, inclusive a história de quando ela veio para São Paulo, as histórias, desde as situações que quando ela machucou o pé, situações com o meu irmão, várias questões que se tornam um grande testemunho. E quando você entende que nada na sua vida pode parar você, como várias vezes ela disse, né, ou melhor, nós vimos, mesmo com problema na saúde, mesmo com problema, situações diversas, estando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, porque os problemas não podem mudar aquilo que Deus colocou dentro de você. Muitas vezes Deus coloca problemas na nossa vida, mas não para nos parar, nem para nos derrubar, nem para nos envergonhar, mas para extrair o homem, a nova criatura, a mulher forte, o homem forte, o jovem forte. Deus ele nos deu tanto poder, tanta autoridade, e muitas pessoas não acreditam na identidade que foi colocada. Muitas pessoas olham para a situação e simplesmente colocam um ponto final. Eu não consigo passar. Eu não consigo vencer. E usam aquela expressão, né? Eu tentei. Eu lutei. Mas não era da vontade de Deus. Como não pode ser da vontade de Deus que você saia vitorioso desse problema? Como não pode ser da vontade de Deus que você vença essa situação? O diabo quer ver pessoas desmontadas, despedaçadas, desanimadas, paradas diante da vida. Ele deseja que você caia, desista dos seus projetos e se afaste do seu propósito.
O mal insiste em dizer que é tarde demais. É tarde demais para você ver a salvação do seu filho, é tarde demais para você ver a salvação do seu casamento, é tarde demais para você reconstruir a sua vida, é tarde demais para você sair destas dívidas. O diabo quer colocar que é tarde demais para você ser curado, é tarde demais para você conquistar, para você viver todas as promessas que ele fez para você. Nós nos esquecemos que Deus, ele deu já a cada um de nós, para os jovens visões, para os velhos sonhos. O Senhor tem sonhos para aqueles que, como Abraão, não viu que era tarde demais para se tornar o pai da fé, e ver o Senhor trabalhar com Abraão durante esses 25 anos para se tornar este pai. Porque você já parou para pensar que se Deus ele entregasse aos 75 anos o filho para Abraão, ele não conseguiria entregar bem o bastão para Isaque. Ele não tinha a menor capacidade naquele momento, mas ele precisou passar por todo o processo, não somente ele, como Sara também. Então não é tarde demais para começar um novo projeto, não é tarde demais para você sonhar no seu casamento, não é tarde demais para você decidir conquistar algo, ou viajar, ou você realizar algum sonho que Deus colocou no seu coração. Não é tarde demais para você começar uma faculdade, para você voltar a estudar. Em meio a tantas oposições, eu estou aqui para dizer que isso é apenas o começo. E a pergunta que eu deixo para você, você termina o que começa? Porque um dos segredos para Deus confiar e executar e te entregar é algo que você tanto está buscando, talvez há anos, talvez décadas você está buscando em Deus, é você enxergar, ou melhor, é Deus enxergar em você uma pessoa que começa e termina tudo aquilo que ela se propõe a executar. Quando você lê em 2 Crônicas 33, capítulo 33, versículo 1, nós lemos a história de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Deus fez Israel para ser a vitrine para outras nações. E aqui você vê Manassés começou a imitar o exemplo reprovável das nações que adoravam outros deuses. Você não pode esquecer que Manassés veio de Ezequias. Ezequias foi um grande rei. Mas no momento que ele estava naquela situação que iria gerar a morte, praticamente já tinha sido encerrada a vida de Ezequias. Você vê Isaías chegando e falando para ele, ponha sua casa em ordem. Porque ele precisava acertar a vida. Ele precisava organizar a vida dele. Mas ali é colocar as casas em ordem, você com Deus. Muitas pessoas estão olhando para coisas físicas, mas Deus está falando, coloque a sua vida espiritual em ordem. E ali aconteceu. Tanto que ele virou para a parede e ele chorou e ele orou amargamente. Isaías fez a volta no pátio, voltou e deu mais 15 anos. Mas esses 15 anos não foi somente um número para ele organizar a casa, mas para ele entregar algo melhor. Ele teve 15 anos. Depois de 3 anos, você vê que nasceu Manassés. E ele entregou um dos piores reis, que a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis, se não o pior rei que a Bíblia relata. Ele foi o motivo pelo qual essas nações perderam o lugar ali. Esses deuses que ele começou, ele criou altares dentro do templo do Senhor.
Manassés restabeleceu a idolatria, a magia, a adivinhação, práticas abomináveis de sacrifícios humanos ao culto a Moloque. Ele profanou o templo do Senhor, além da violência, perseguição a profetas. No 3, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, no qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E reconheceu a médiuns, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e o seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, isso é uma das coisas que nós estamos falando muito, em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Guiom, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Manassés é considerado o pior rei. É considerado pela história o pior rei, um homem mau e injusto que derramou muito sangue inocente. Sua natureza era perversa e perdida em suas maldades ao extremo. Mas quem olhasse e diria: esse ser humano não tem jeito. E eu digo a você que você pode pegar esse Manassés e você pode colocar em alguma área da sua vida. Essa situação não tem mais jeito.
Você sabe que na segunda-feira, eu peguei minha Bíblia, uma das Bíblias, né, que eu tenho, e ela não tem nenhuma marcação aqui, né? Eu abri ela, sem nenhuma marcação, e caiu em 1 Samuel 7. Eu li na hora do louvor e fechei. Hoje eu abri novamente e adivinha, caiu em 1 Samuel 7 novamente. Não tem marcação. A marcação está no meio. E você sabe o que diz em 1 Samuel 7? Eu quero ler antes de eu continuar, porque senão, na segunda vai abrir de novo. Voltando no 6, no 21, no 19. O Eterno feriu alguns homens de Bet-Semes que, por curiosidade e reverência, espiaram dentro da arca do Eterno. 70 homens morreram e toda a cidade ficou de luto, chocada com o rigor do Eterno e questionava: quem pode permanecer na presença do Eterno? Esse Deus Santo? Quem vai se responsabilizar pela arca? Eles mandaram mensageiro a Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Eterno, venham buscar. O povo de Bet-Semes, depois de toda aquela situação, né, com os filhos de Eli, eles levaram, os filisteus levaram, depois enviaram junto à arca em carroções de bois, tal, colocaram aqueles ratos de ouro, aqueles tumores de ouro, tal, enfim. Mandaram para Bet-Semes, os bois foi cantando, ou gritando até lá. Chegou lá, os homens de Bet-Semes foi olhar, Bet-Semes, 70 homens morreram. E eles disseram: vem buscar aqui o povo de Quiriate Jearim. Aí você entra no 7. Os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Eterno e a deixaram na casa de Abinadab, que ficava na colina. Designaram o seu filho Eleazar, responsável pela arca do Eterno. Passou-se muito tempo desde que a arca foi levada para Quiriate Jearim, nada menos do que 20 anos. Em todo o Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia Samuel propôs ao povo de Israel: se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno e sirvam apenas Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Eu não vou continuar, depois você lê, porque não é a palavra, mas eu quero que você entenda o processo aqui de Manassés. Entenda que não é tarde demais, porque esse povo estava sob o domínio dos filisteus por 20 anos, clamando, buscando, clamando, e Samuel simplesmente disse: se vocês realmente querem, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade e depositem sua confiança no Eterno. Quantas vezes nós estamos depositando a nossa confiança em tantas outras coisas e levantando deuses dentro do nosso coração? Aqui, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá. Tem pessoas que precisam urgentemente tirarem os deuses e as imagens que você havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construindo na colina do templo em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade, depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão. Ele arrancou e depois ele construiu o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão. Sacrifícios de comunhão. Qual é o sacrifício de comunhão que você está decidindo hoje a começar a realizar diariamente? Você precisa tirar horários. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Nós já ficamos encantados com a postura de Daniel, 3 vezes ao dia, mas mais encantados com a postura de Davi, 7 vezes ao dia. Será que nós não vamos nunca realizarmos isso para Deus? Na segunda-feira eu comecei esse propósito.
E esse ato profético, esse propósito, com esse ato profético de você escrever o que você está deixando no mês de março. Quais são os padrões que você está tirando da sua vida? Coisas que Deus já falou, tira esses altares. Deus está falando aqui de altares, Deus está falando de deuses que foram construídos e estão sendo adorados, e você está depositando sua confiança neles. Você, além de você precisar tirar, porque Samuel falou isso, se vocês quiserem mesmo voltar ao eterno, porque parece que às vezes as pessoas não querem, vem na igreja, está há anos vindo na igreja, vem nos dias, nos cultos, mas não querem tirar nada. Não dá, ou você tira, se você não tira, Deus não entra. Esse é um ponto muito importante. Você tira o velho para o novo entrar. Você tem que lembrar de qual foi a postura de Jesus. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Se nós não esvaziarmos e tirarmos coisas, nós não iremos conseguir construir altares de comunhão e realizar ofertas de gratidão, ordenando que Judá que servisse ao Senhor, porque tudo que ele fez, ele foi um mau exemplo, ele queimou os filhos dele. Agora o processo era um processo de restauração. Tudo o que ele havia feito, ele precisava consertar. Você fez muitas coisas, mas não é só parar. É revelar, tirar e consertar. Isso, eu falo uma coisa hoje, eu falo uma coisa para você. Essa palavra é uma palavra de restauração. Deus está dizendo que não é tarde demais. Deus está dizendo que não acabou. Deus está dizendo que Ele tem ainda a segunda chance para você. Repita comigo, Deus tem a segunda chance para mim. Pedro negou, mas foi restaurado. Pedro negou 3 vezes. E naquele momento, momento chave, como eu acabei de falar sobre Ezequias, Pedro chorou amargamente, aquele choro de morte. Mas não é para matar, mas é naquele momento que você reconhece. Eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu quero uma restauração. Eu quero o Senhor. Eu me volto a Ele, porque ali era um choro de arrependimento e não um choro de culpa. Tem pessoas que não conseguem nem chorar. Eu lembro de um caso que eu peguei há um tempo atrás. Ainda o bispo Pedro estava até comigo ali no dia. E a pessoa falando, se eu me arrependo, tal. E uma coisa muito grave, eu disse, você não consegue nem chorar. Não caiu uma lágrima de você. Porque você não se arrependeu. Você ainda está com a capa da imagem. Eu quero me aparecer piedoso, mas a piedade é para os outros, não para Deus. A segunda chance, você vê quando Jesus ele ressuscitou, ele disse, diga aos discípulos, diga a Pedro e aos discípulos. Jesus se lembrou de Pedro. E depois ele disse, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Cair não te desqualifica. O que te desqualifica é permanecer caído. Davi, ele, em 2 Samuel, você vê isso. Ele cometeu um erro muito grave. Ele cometeu um erro que, assim, para muitos até perderam, muitos até, se você não lê toda a palavra e não conhece Davi, se você pegar um novo convertido e só dar este versículo para ele, a pessoa ela não vai conhecer quem é Davi. Porque não é o erro, não é o pecado que te mantém na derrota. É o orgulho que te mantém na derrota. E muitas pessoas não entendem que o problema é o seu orgulho que não faz você sair da derrota. E não é o seu pecado que te coloca na derrota. No momento chave é quando ele reconheceu
Você vê um Davi reconhecendo o seu erro. Você vê um Davi falando com uma autoridade, né? No momento ali que ele ainda é confrontado por Natã, em 2 Samuel 12, no versículo 13, ele diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, pequei. Ele não precisou falar mais nada. Sabe por quê? Para o Natã, você sempre vai ver poucas palavras. Para as pessoas você precisa falar poucas palavras. Mas para Deus, você lê, você vê. Em Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade íntima. A verdade no íntimo e no meu coração me ensinas. A sabedoria purifica-me. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria a mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Estável. Que eu não caia mais. E eu permaneça estável no Senhor. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto. Repita comigo: a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue que ele havia cometido. Aquela injustiça com o inocente, com Urias. Mas ele cometeu o pecado. Mas o coração dele havia aprendido e estava havendo uma restauração, porque ele doeu ali para ele. Ele não era aquele homem, mas ele cometeu. E tanto que você vê que houve uma sentença. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Aqui no 2 Samuel 12. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Não é porque o menino morreu que Deus não pode mandar um outro menino. Tem pessoas que viram o menino morrer, o primeiro menino morrer. Talvez o seu Isaac que você acreditou que era o seu Isaac, acreditou que era a sua promessa. Mas o menino morreu. Mas esse mesmo útero gerou Salomão, que todos nós conhecemos. E ele finaliza: por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, sacrifícios de comunhão, sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e o novilho serão oferecidos em teu altar. Deus restaurou Davi e deu uma segunda chance para ele. Quando você pega em Jonas, o livro, você vê um homem que recebeu a direção, mas teve que passar por todo o processo. Fugiu da vontade de Deus. E você vê, ele clamou aonde? Dentro do grande peixe. A Bíblia relata que quando estava prestes a morrer, Manassés devia estar prestes a morrer. Pedro estava prestes a morrer por dentro. Davi, sem dúvida alguma. Ali foi algo que tanto que gerou o Salmo 51, aquela oração.
A segunda vez, Deus envia novamente a Nínive. Por quê? Repita comigo. Deus não cancela Deus não cancela o propósito. Ele te reposiciona no seu propósito. Ele tinha uma direção. Ele havia recebido uma direção. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, você tem que lembrar que antes da ira de Deus vem a misericórdia de Deus. Lembre sempre disso. As pessoas só lembram da ira e esquecem da misericórdia. Esses homens viram a misericórdia do Senhor. Viram a misericórdia, tanto que a nossa palavra profética fala isso. Por um momento eu te deixei, mas agora não te deixarei mais. E Deus restaurou o propósito. Paulo perseguia cristãos. Quando ele teve um encontro com Jesus, foi chamado pela segunda vez para pregar o evangelho. E você vê um homem que viveu, um homem que foi assim um grande exemplo para todos nós. Nós falamos recentemente do filho pródigo. Ele cometeu seus erros, ele abandonou a casa do pai, ele pediu a herança com o pai vivo. Pediu a herança com o pai vivo. Tem pessoas que estão pedindo a herança com o pai vivo. Sabe por quê? Porque você está dizendo que ele já morreu. E que as bênçãos de Deus é mais importante do que os Deus as bênçãos. Quando você pega a sua bênção, pega a sua herança, pega aquilo que você recebeu e se afasta do Pai, como ele se afastou do Pai, é isso que ele estava dizendo. Eu quero o que o Senhor pode me oferecer, mas eu não quero o que o Senhor é, o que o Senhor representa, porque eu não vejo valor em te servir. Tanto que nós aprendemos isso, que a Jerusalém você pisa em ouro, mas quem ilumina é a glória de Deus. Deus é um Deus de segundas chances. Em Lamentações 3, capítulo 3, 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Repita comigo, renovam-se a cada manhã. Eu sei que hoje existem pessoas que estão falando: bispo, eu errei. Eu cometi muitos erros. Você tomou decisões erradas, muitas vezes se afastou de Deus e agora está dizendo, acabou. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, enquanto a vida há recomeços. Ele é especialista em restaurar histórias. Quantas histórias nós vemos Deus restaurando? Deus restaurou tantas histórias, tantos propósitos, como é a própria história de Raabe. Uma decisão que ela tomou, ela viveu uma vida sendo a prostituta Raabe, e uma decisão fez ela entrar na genealogia de Jesus. Uma decisão de Moisés. Ele matou uma pessoa, viveu anos fora do seu propósito, mas Deus restaurou Moisés e nós sabemos quem foi Moisés. Um dos maiores líderes que essa terra já viu. Então, assim, tantas histórias de restauração, e eu posso dizer mais. No último pedido na vida de Sansão, ele pediu para aquele jovem, me posicione nas colunas daquele templo, onde estava vendo toda aquela festa, 3.000 filisteus, adorando e celebrando. A Bíblia diz que os corações deles estavam alegres e servindo a Dagon e dizendo, Dagon nos deu a vitória para aqueles que corroeram os nossos soldados, que era Sansão. Mas Deus restaurou. E a Bíblia diz que Sansão morreu,
mas ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Deus é um Deus que dá segundas chances. Deus é um Deus que muda. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de recomeçar. Não importa o que você fez, importa o que você decidir fazer agora. Não importa o que você fez, importa o que você decide fazer agora. Deus, ele não está olhando para o seu passado. É você que está. Se você decidir hoje colocar um ponto final nisso, dos seus pecados não te lembro mais. Se você realmente virar essa página e você passar pelo processo, você vai ver, Deus vai restaurar a sua vida. Deus não consulta o seu passado para liberar o seu futuro. A queda não define quem você é, mas a decisão de levantar define quem você é. Enquanto você tiver fôlego, Deus ainda tem planos e vai concluir os planos para a sua vida. Se você pega o processo de Abraão, Abraão ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, em Gênesis 12, depois aqui em 20 também. E Deus ele protege e mantém a promessa depois que há um arrependimento. E como nós vemos também na palavra de Elias, tinha matado aqueles 850 profetas de Baal e Jezerá. Olha o que Elias fez. Olha o que Elias fez. Liberou, foi lá, mandou o servo olhar por 7 vezes, correu na frente de Acabe, enquanto ele estava com a carruagem. Meu Deus do céu, quem é esse homem? Um mensageiro fez ele pedir a morte. Não sou melhor que meus antepassados. Pedindo a morte, o que ele precisava, vai deitar. Deus deu mais uma chance e disse, volte pelo caminho que você veio, que ainda não acabou. Vai lá ungir Eliseu, vai lá ungir Hazael, vai lá ungir Jeú, não vai escapar, ninguém vai escapar. Não, Deus ele deu uma segunda chance e Eliseu fez dobradamente os milagres que Deus permitiu Elias fazer, Eliseu fez em dobro, a unção dobrada. Inclusive, quando você pega lá um trecho, se você depende se você passar distraído, você não observa um homem, ou melhor, vou falar 2 homens, agora eu lembrei o outro que até coloquei no meu livro, que é Onésimo. Onésimo, como você lê em Filemão. Para Filemão era um escravo, mas para Paulo se tornou um filho. E ele disse, receba ele como um filho, como um amigo, né? Porque agora ele é útil para mim. Mas se você passa aqui na Bíblia, você vê aqui a história de João Marcos, que era o primo de Barnabé, o primo de Barnabé. Ele no momento que na primeira viagem de Paulo, quando eles estavam em Perfília, se eu não estou enganado, ele abandonou Paulo. Isso no Atos 13. No 15, ele tentou voltar, mas Paulo não quis. João Marcos abandonou Barnabé, abandonou Paulo, e ele recusou levar ele na segunda ida, né, que é aqui em Atos 13. E depois no 15 a consequência foi que por causa dessa desistência, Paulo se recusou a levar Marcos na segunda viagem missionária. E a reconciliação aconteceu em 2 Timóteo 4. Por quê? No 15, Barnabé e Paulo, houve aquela discussão por causa de Marcos, de João Marcos, que era João, mas também chamado de Marcos. E Barnabé foi com João Marcos e Paulo, ele escolheu Silas. E cada um foi para o seu lado. Mas você vê que depois que houve esse amadurecimento, ele se tornou um obreiro fiel, ele teve uma segunda chance. E você vê essa segunda chance em 2 Timóteo 4,11,
que ainda Paulo estava dizendo aqui, ó, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Deus é um Deus que dá essas segundas chances para as pessoas. E eu quero que você acredite que Deus, como Ele fez com Manassés, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com Elias, como Ele fez com Pedro, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Jonas, como Ele fez com tantos homens, Ele também fará com você. Deus não age primeiro no julgamento, Ele age primeiro na misericórdia. Deus não desiste de pessoas. Não acabou para você. Deus, Ele vai fazer ainda uma restauração e não é tarde demais. Porque Deus é Pai, Ele não é juiz. Ainda na parábola do filho pródigo, Ele vê quando o filho ele volta, o filho erra, mas o pai corre, o pai abraça e o pai restaura. E é isso que você precisa levar isso para a sua vida. O Senhor está lá, olhando de longe, né? Olhando de longe, ver se você vai aparecer. Se você apareceu, Ele vai correr, não quer saber o que aconteceu. Porque na realidade Ele já sabe. O importante é que você voltou para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E agora, o seu propósito é realinhado. O seu destino é acertado. E as coisas agora vão começar a acontecer na sua vida. Deus, Ele não te dá segundas chances porque você merece, mas porque Ele sabe que o propósito é mais importante do que tudo aquilo que você cometeu. Tantas palavras, tantas promessas, tantas restaurações nós vemos aqui na Bíblia, que eu vejo assim que este é o momento de nos levantarmos e nós não olharmos mais para trás. O passado está te gerando só desgastes e o futuro só está te gerando ansiedade. Decida hoje colocar um ponto final. E eu não vou mais voltar para esse lugar. Isso é uma decisão que você precisa hoje colocar na sua vida. Você não vai voltar para esse lugar. Você já viu como é estar longe de Deus. Tantos homens cometeram as piores atrocidades, mas Deus restaurou no momento que eles se arrependeram. E eu penso que hoje é o momento de uma restauração, não somente da sua vida com Deus, mas de todas as bênçãos que já estão esperando por você. E Deus quer e vai te entregar, se você hoje se alinhar de verdade e nunca mais voltar para o lugar onde Ele já te tirou, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. O que você hoje decide e coloca como uma aliança, um voto, um compromisso na sua vida. Em 6 dias nós terminamos esse mês. E tudo na nossa vida tem um início, um meio e fim. Talvez você começou da maneira errada. Talvez você não terminou direito o propósito, os meus projetos de conquistas. Mas a pergunta é, até quando você vai começar e não terminar? Isso na sua vida. Até quando nós vamos começar e não terminar as coisas? E eu não estou aqui para falar, muito pelo contrário, sobre o que aconteceu. Eu estou aqui para mostrar para você. Hoje é o dia de mudar os padrões. Deus quer mudar os padrões instáveis, os padrões oscilantes da nossa vida. E eu quero que você feche os seus olhos e diga isso para Deus, como um compromisso que você faz com Ele, que a partir de hoje, estes padrões, eu estou colocando
um basta na minha vida. Eu não vou mais viver assim. Não, eu não vou mais viver assim, porque não é isso que Deus tem para mim. Eu não vou mais agir desta maneira. Eu não vou mais me afastar do Senhor. Deus tem promessas poderosas para cada um de nós. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu sei que tem pessoas que vieram hoje que não estavam vindo antes nas quartas-feiras. E Deus está fazendo uma grande restauração, mas não venha por causa de uma dificuldade. Não fique por causa disso, porque você sabe que dificuldade nós teremos. No mundo tereis aflições. As aflições não podem me ter. Eu vou ter, mas ela não pode conduzir o meu relacionamento com Deus. A minha vida com Deus deve ser inabalável. O meu foco deve ser inabalável. E Deus está abalando o que é abalável para deixar somente o que é inabalável. Deus está abalando. E Ele quer que você fique somente com o que é inabalável. A sua confiança, o seu propósito, todas as palavras que estão sendo materializadas e concretizadas e na nossa vida. Fale com Deus nesse momento. E diga ao Senhor que você está aqui porque você acredita que o Senhor quer realizar uma grande restauração hoje. O Senhor quer mudar a minha vida. E eu não vou mais permitir ser conduzido pelo diabo, ser conduzido por mentiras, ser conduzido por sentimentos. Deus tem uma segunda chance para mim. Deus tem uma segunda chance para mim. Deus tem uma segunda chance para mim. Deus tem um tempo de restauração para você. Deus, Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a você. Deus quer fazer que as sementes adormecidas venham a nascer. Deus fará grandes coisas na nossa vida. E eu quero que você diga isso a Ele. Eu sou a pessoa certa e pode confiar em mim, Senhor. Hoje eu estabeleço o meu relacionamento com Deus como prioridade. Hoje eu coloco Ele acima de tudo. Hoje eu estou realinhando a minha vida. Lembra o que Samuel disse? Se vocês quiserem mesmo voltar ao eterno, então tire os deuses, tire os altares, tire e arranque toda a idolatria. O primeiro passo é tirar. E diga ao Senhor que você está pronto para tirar tudo aquilo que está te roubando há muito tempo, tudo aquilo que está te afastando de Deus, tudo aquilo que está enfraquecendo você está tirando hoje. Você está jogando fora. E você não vai mais voltar para esse lugar não te pertence mais. Você vai começar a subir. O seu relacionamento com Deus é prioridade a partir de hoje. Deus está dizendo que não é tarde demais, não acabou. Deus vai mudar, e se a palavra veio para esse mês, não é só o fim, mas o que Ele fará também no mês de abril. Você vai começar a colocar em pauta, em ordem a sua vida. Você vai colocar em ordem a sua vida. E eu quero que você coloque isso como uma decisão, um compromisso pessoal, um contrato você com Deus. Eu deixo, e eu deixarei neste mês de março, todas esses padrões espirituais, situações emocionais, problemas no meu casamento que estão gerando desunião, divisão na minha vida, esse padrão financeiro. Quantos pela necessidade estão cedendo? Você não vai mais viver pela necessidade. Você não é o povo da necessidade. Você não vai atrás de comida.
Elias ficou do lado do riacho de Querite. E a todo dia, todos os dias, ele tinha água, ele tinha pão, ele tinha carne. Refeições na manhã e refeições à noite. Não faltava nada. Não faltou nada. E quando secou, Deus mandou novamente ele, para mostrar que ele é na vida de Elias que a multiplicação existe. Deus não vai te mandar para um lugar que já está multiplicado. Deus te manda para um lugar para você multiplicar. E às vezes você não está vendo da forma que Deus está te mostrando. Às vezes você não está enxergando, às vezes você está menosprezando os pequenos começos. Você está menosprezando as pessoas, as oportunidades. Porque você está olhando com o olhar do mundo, enxergando que dali você não consegue tirar nada. Tem pessoas que estão sendo enviadas para a viúva de Sarepta. E eles estão olhando, não, peraí, mas o Senhor me disse que seria uma mulher para me sustentar. Mas não entende que é você que tem o espírito da multiplicação. É Deus que multiplica. É Deus que não deixa faltar. É Deus que faz a multiplicação. É Deus que faz a multiplicação. Eliseu mandou, Eliseu disse para mandar pegar todas as vasilhas, tudo que era possível. Porque aonde tiver vasilhas, ali estaria azeite. E não faltou azeite. Você que tem que trazer o lugar para Deus encher. Jesus disse, enche as talhas, porque é Ele que transforma em vinho. Tem a minha parte e a parte de Deus. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou. Jesus mandou jogar a rede voltou cheia. Jesus mandou tirar a pedra e o milagre da ressuscitação aconteceu. Meu Deus do céu, todo momento o Senhor fala, tem a sua parte e a minha parte. Haja com uma fé agressiva e com obras, que o milagre vai acontecer. E você precisa acreditar no que o Senhor está dizendo isso. Acredite no que Deus está falando, não acabou, não é tarde demais. Não é tarde demais, é só o começo. Eu digo a você novamente, não é tarde demais, e é só o começo, mas você precisa tirar. Manassés teve que tirar. A misericórdia veio, mas para manter o processo da restauração, o processo do crescimento, você tem que tirar e continuar tirando e depois reconstruir. Você tira e depois constrói. Você tira e estabelece. Lembra que quando um espírito sai de um lugar, ele volta com mais 7, se este lugar não for ocupado. O espírito volta e encontra o lugar limpo, em ordem, mas não ocupado, e ele volta com mais 7. Você pode tirar, mas somente se você ocupar o espaço, o seu coração, colocando Deus em primeiro lugar, as coisas irão acontecer na sua vida. E eu quero que você faça isso hoje com o Senhor. O que você está deixando neste dia? O que você está arrancando do seu coração? Quais os altares que você está tirando hoje, derrubando, destruindo? Depositem a sua confiança no Eterno. Sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. No 4, eles obedeceram, destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Eles tiraram, porque você pode ir todos os dias buscar o Senhor,
Mas se dentro da sua casa, do seu coração, ainda as deusas, os deuses estiverem vivos, as imagens de Baal e de Astarote estiverem bem construídas, Deus não vai e não dá para te livrar da opressão dos filisteus. Manassés, ele se humilhou. E lembra que o que te mantém na humilhação, na vergonha, na derrota, não é o pecado, é o orgulho. Vocês estão entendendo? Não é o pecado, é o orgulho. Não é o pecado, é o orgulho. A Bíblia diz aqui, no Manassés, diz que ele se humilhou muito, muito. Manassés se humilhou muito, muito, muito. Ele se derramou, ele buscou essa restauração. E tem pessoas que não estão entendendo. Precisa se humilhar e pedir misericórdia a Deus, senão isso não vai acontecer. Deus quer restaurar, Deus quer salvar antes de te abençoar. Deus quer salvar antes de te abençoar. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito, humilhou-se muito, humilhou-se muito diante de Deus. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e o seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu te chamo, aqueles que querem se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, e de maneira profética deixar no altar aquilo que você não levará para o mês de abril. Eu chamo você para vir no altar. Reconheça que Ele é Deus. Se humilhe muito, porque Deus está dizendo, se o seu compromisso for real, se você está disposto a tirar e arrancar esses deuses malditos que ainda têm poder sobre você, Deus vai te livrar da opressão, Deus vai te tirar das prisões, das argolas, das humilhações. Sim, você pode dizer: bispo, eu fiz muitas coisas. Eu fiz muitas coisas, eu me contaminei, eu queimei, eu destruí os meus filhos. Deus está dizendo, se você reconhecer, Deus irá restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua história. Essa palavra vem para garantir, te dar uma certeza. Deus vai restaurar a sua história. Deus vai restaurar a sua história se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, então eu ouvirei. Este é o momento do Senhor te ouvir. O que você está deixando nesse dia 25 neste altar? O que você decide hoje? Eu vou deixar neste altar, eu não vou levar para minha casa. Acabou. Eu não aguento mais viver com essa cabeça, com essa mentalidade, com esse orgulho maldito que só me humilha. Eu digo a você, essa palavra é uma palavra de restauração. Deus quer trazer você de volta para Jerusalém. Deus quer trazer você de volta para Jerusalém. Deus quer te dar aquilo que por um momento Ele tirou. Porque você tomou as piores decisões. Mas hoje é o dia da segunda chance. Hoje é o dia da segunda chance. Essa palavra não veio à toa. Essa palavra não veio à toa. Hoje é o dia da segunda chance. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar.
Faltam 6 dias para terminar. Eram 6 talhas, ou seja, essa é a sua parte. 6 é o número de homem, do homem. É a sua parte, você faz a sua parte e amanhã você recebe graça para viver a parte de Deus. Hoje faltam 6 dias e Deus quer restaurar pessoas. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar finanças. Deus quer restaurar a sua saúde. Começando, restaurando o altar do seu coração. Deus quer restaurar o altar do seu coração. Deus quer restaurar o altar do seu coração. Abra o seu coração e diga a Ele: Senhor, diga a Deus. Às vezes você está como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Este é o momento de você dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu cometi os piores erros, eu fui orgulhoso, eu pequei, eu me sujei, eu me lambuzei, eu gastei a sua herança, eu perdi tempo, mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Diga a Ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E feche os seus olhos. Mantenha os seus olhos fechados. Não deixe o diabo travar você. Se você ainda está no seu lugar pensando, hoje é o dia de uma restauração aqui. Não pensa muito, vem à frente. Vem à frente e mostre para Deus que você está disposto em viver uma grande vida e receber a cura total de toda esterilidade, de toda infertilidade, de todas as travas na sua vida. Quanto mais eu me humilharei, mais o Senhor me exaltará. Se humilhe, porque o Senhor se agradou. O Senhor se agradou. O Senhor se agradou de Davi. Mas Davi, ele amava tanto a Deus, mas ali era uma cegueira, ele não viu da maneira correta. Ele não viu. Mas quando ele viu, ali gerou quase a morte para ele. Porque não tem mais nada mais importante do que Deus na nossa vida. Ali era a morte. Davi, ele estava morto naquele momento, porque ele viu que ele desagradou ao Senhor. E às vezes o Senhor permite que você chegue nas situações mais difíceis, muitas vezes como Jonas, na barriga de um grande peixe. Ele disse, quando as algas estavam me sufocando, eu já estava vendo a morte. Ele estava já se perdendo ali. Ainda ele diz, lá dentro do peixe, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. As correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da cova. O Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava
eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois dele reconhecer, depois dele se humilhar e morrer, aquele Jonas, aquele velho homem morrendo, naquele momento, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O Senhor está prestes a dar ordem ao grande peixe, para vomitar você dessa situação. Deus será o seu escape. Deus vem para abrir as covas que você está. Deus vem para tirar você das fornalhas que você entrou. Deus vem para ressuscitar dos túmulos que você está. Deus está vindo para te resgatar. Essa é a sua segunda chance. Ele não terminou. Não é tarde demais para Deus restaurar a sua vida. Mas hoje é o seu dia. É o dia da sua decisão de colocar um ponto final. E nunca mais voltar a cometer este erro. E se cometer, você nunca mais será orgulhoso de permanecer com essa mentalidade, essa imagem, muitas vezes, essa cegueira, que por muito tempo, você acreditou que estava certo, e vivendo uma religião. Deus não quer religião, Deus não quer que você cumpra protocolos. Deus quer que você viva na verdade, e ame a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar a você. Hoje é o dia de você amar o Senhor pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Hoje é o dia de você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e decidir: hoje é minha vez, hoje é minha parte. Faltam 6 dias, e hoje é o seu dia de mudar a sua história. Faça você, tire os ídolos, tire os deuses, tire os templos de adoração, a dinheiro, a imoralidade, as mentiras. Deixe neste altar, escreva e coloque isso no papel, no compromisso que você está fazendo aqui, que você vai depois, nós iremos depois rasgar, nós iremos depois queimar isso não vai permanecer na sua vida. Isso acabou, isso não tem mais poder sobre você, isso não tem mais poder sobre você. Eu acredito, eu creio, meu Deus, desse ato profético. Meu Deus, a tua palavra diz: aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu, Senhor. E nós acreditamos, nós estamos desligando isso hoje, nós estamos fechando estas portas hoje. O Senhor é o Deus que abre portas, e é o Deus que fecha as portas. E eu quero, meu Pai, que para essas portas do pecado, do velho homem, meu Deus, que o Senhor feche essas portas. Meu Deus, o Senhor feche essas portas, começando, meu Deus, com essa identidade bem construída. Nós somos pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
e os portões do inferno não resistirão. Não, meu Deus, nós cremos, nós recebemos poder e autoridade. Poder e autoridade. Isso não tem mais poder sobre nós. Isso não tem mais poder sobre você. Isso não tem mais poder sobre você. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero ordenar agora que todo demônio que se levantou, que até hoje tinha poder sobre você, que tentava e lutou para destruir, veio para cegar, matar, veio para te roubar, te oprimir, colocando essa ansiedade, esse medo, essa preguiça, esse espírito de imoralidade, de mentira, esse demônio que vem te escravizando, que vem roubando a sua vida, roubando as suas forças, roubando a sua autoridade, que vem dividindo o seu casamento, que vem te amornando, te esfriando, roubando os seus filhos, roubando a sua empresa, roubando a sua saúde, roubando o seu emocional, esse orgulho, essa falta de perdão, esse demônio que vem jogando você para baixo, vem colocando essa culpa miserável, vem fazendo você carregar essa culpa, esse peso, você se arrasta, você está se arrastando, você está se machucando, se condenando, esse demônio que vem te escravizando, te aprisionando, todo demônio que entrou por laços, palavras, pensamentos, sentimentos, trabalhos que foram feitos, trabalhos que foram realizados para tragar essa vida, para tragar essa família, para tragar essa saúde, a saúde dela, a saúde dos filhos, a saúde do pai, da mãe, que vem destruindo, que vem gerando essa humilhação, essa vergonha, que vem fazendo essa pessoa ser roubada, vem fazer essa pessoa se afastar de Deus, se afastar do reino de Deus, se afastar da igreja, que vem roubando a sua vida, roubando a sua força, roubando a sua alegria, roubando o fogo do Espírito. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, da vida, da casa, da família, do redor, do derredor, em o nome de Jesus, e saia, 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 e saia em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou livre. Pode endireitar as suas costas, esse peso não existe mais, você está livre. Receba a paz que vem do Espírito, receba a alegria que vem do Espírito. Você está livre, você está curado. Você está livre, você está curado. Isso nunca mais vai voltar na sua vida. Isso você coloca um ponto final na sua vida hoje. E tudo que o diabo colocar depois, você já vai saber que é mentira. Acredite no que eu estou falando. A partir de hoje você não vai mais olhar para trás e nem vai deixar entrar para combater. Você só vai se afastar. Você vai agir com a sabedoria que Deus já te deu. E a sabedoria é fazer boas escolhas. E a melhor escolha que você vai fazer é se afastar deste problema, ou das situações que podem gerar uma brecha, uma porta, uma janela, uma rachadura, para que essa situação, esse problema volte para a sua vida. Você vai se afastar e você vai tomar uma decisão de fazer sacrifícios hoje, mas sacrifícios inteligentes. Você está tirando coisas da sua vida hoje. Tire isso da sua vida. Tire isso da sua vida. Hoje você está tirando coisas da sua vida. Você está tirando coisa. Lembra aquilo que Manassés fez e aquilo que Samuel disse? Se realmente vocês querem servir ao Eterno, de todo o coração se dedicar ao Eterno, então livrem-se desses deuses. Eles não sabiam que não dá para servir dois deuses. Será que você não sabia? Mas hoje não é para derrubar, é para levantar hoje. E o que eu estou dizendo a você, Deus te trouxe aqui não
para derrubar ou para te dizer aquilo que você sabe. Eu estou aqui para dizer para você, hoje fica neste altar, e hoje você está eliminando esses deuses da sua vida, essas imagens de idolatria, isso que te escravizava, que influenciava as suas decisões, hoje você está deixando aqui. Hoje eu estou deixando aqui no altar, porque Deus vai restaurar a minha vida. Hoje é minha segunda chance. Hoje Deus está dando a ordem para o grande peixe, para te cuspir em terra firme. Hoje Deus está te tirando, porque o teu propósito é muito maior do que você. Você vai ter que entender isso de uma vez por todas. Não é por você, mas é aquilo que o Senhor confiou em suas mãos que é mais importante, porque se você fizer por você, e pensar em você, você não vai ver a dimensão do que Deus tem com você. Olhe todos os homens que Deus restaurou, olhe todos os homens, olha o que Moisés fez, depois daquela restauração, olha o que Elias fez, olha o que Abraão fez, olha o que Davi fez, olha, o útero da morte gerou Salomão. Não, o propósito é muito maior do que você. Não é por você, é por Ele. Deus está fazendo porque o propósito que Deus confiou em suas mãos é muito maior. Abra sua mente, porque Deus está dizendo a você, o que eu tenho com você, o que eu tenho com você é maior do que o pecado que você cometeu. Se Deus te perdoou, acabou. E vira essa página e se posicione aonde Deus te colocou já. Você já está sendo colocado, levado para Jerusalém. Deus restaurou Manassés e levou para Jerusalém. Esse é o momento de você ir para Jerusalém. Hora de subir. É hora de subir para lugares altos. Saia dos vales e corra das planícies e vai para o lugar alto. E diga como Neemias disse: estou num grande projeto e não vou descer nunca mais, até terminar toda a obra que o Senhor confiou em minhas mãos. Esse é o momento de reconstruir os muros, esse é o momento de fechar os buracos, esse é o momento de encaixar as portas, esse é o momento de salar as trancas, esse é o momento de pegar as chaves, esse é o momento de chamar as pessoas de volta para Jerusalém, porque Deus começa a restaurar, e está restaurando de dentro para fora. Deus está restaurando de dentro para fora. Deus começa dentro, e todos verão fora o que Ele já fez na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela sua vida, e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que estas situações que estão sendo apresentadas aqui hoje, eu declaro que caia por terra. Você nunca mais levará estes mesmos comportamentos, pensamentos, essas situações que até hoje roubou você, roubou a sua casa, a sua família, não vai mais roubar. Eu declaro que está ficando neste mês, está ficando neste dia na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu abençoo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, a cada um que está aqui, Senhor. Eu declaro, meu Pai, tudo que foi apresentado, tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo, meu Pai, neste momento apresentado, a partir de hoje, Senhor, não fará mais parte da vida do nosso povo. Eu concordo, meu Pai, com cada palavra, com cada oração, com cada projeto, com cada pedido, meu Deus. Eu consagro a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, uma restauração, uma restituição. Eu declaro, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor está levantando um povo forte
forte, valente, generoso, ousado. Meu Deus, o Senhor está levantando, meu Deus, grandes homens e grandes mulheres que farão obras maiores, meu Deus, que serão usados para grandes obras em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro, eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, esses pedidos, esses projetos, esses planos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo. Eu declaro um dia de restauração. Eu declaro, meu Deus, que aqueles que estão, meu Pai, dentro do grande peixe, o Senhor está dando ordens para cuspir. Vai sair dessa escuridão, vai sair, meu Deus, dessa escuridão, vai sair dessa escuridão. O Senhor vai levar para a terra firme. O Senhor está tirando argolas dos narizes, meu Deus, está levando de volta para Jerusalém. O Senhor, meu Deus, está tirando, meu Deus, os Elias das cavernas, está mandando, meu Deus, vai ungir Eliseu, vai ungir Hazael, vai ungir Jeú. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, como o Senhor fez, meu Deus, com Moisés. E o Senhor o chamou, e o Senhor, meu Pai, o escolheu. O Senhor, meu Pai, está restaurando, apagando, levantando, restaurando. E nós veremos, meu Deus, uma grande restauração, uma grande restauração, uma grande restauração na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, numa grande restauração, meu Deus. Eu declaro que aquilo que hoje você está vivendo, nunca mais viverá, em o nome do Senhor Jesus. Aquilo que você veio buscar, nunca mais buscará, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a Tua palavra, meu Pai, nos ensina, meu Deus, que Ele se humilhou, e o Senhor ouviu esta oração. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, ouça estas orações, meu Deus, e que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor venha colocar, meu Deus, no lugar, meu Pai, da onde nunca deveria ter saído. Meu Deus, eu acredito numa igreja sendo levada para Jerusalém, meu Deus, lugares altos, meu Deus, argolas sendo tiradas, meu Deus, argolas sendo tiradas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, todas as promessas, todos os pedidos materializados, concretizados, realizados, confirmados em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, e eu creio, meu Deus, que isso que foi colocado, meu Deus, esse compromisso como ato profético, estes problemas, meu Deus, essas atitudes, meu Deus, na vida espiritual, meu Pai, no casamento, meu Pai, no emocional, nas finanças, meu Deus, eu creio, meu Pai, é um compromisso com Deus. Essa pessoa está se comprometendo com Deus. Ela, como Samuel, meu Pai, está ouvindo ele falar: tire, se você realmente quer a libertação dos filisteus, hoje é o dia de você tirar. Tire hoje, porque ainda eu posso fazer, ainda antes de acabar o mês, eu farei, mas tire hoje, hoje é você que vai tirar as pedras, tire hoje, é você que está fazendo isso hoje, hoje é a sua hora de arrancar aquilo que Deus está direcionando você. Tire hoje, você sabe exatamente o que você tem que tirar. Arranque. Bispo, eu não consigo, você consegue. Bispo, é difícil, eu sei, mas o Senhor te deu graça. Bispo, vai doer, eu sei, mas vai doer mais se você ficar neste lugar. Escolha qual é a dor que você vai passar: a dor de arrancar ou a dor de ficar no mesmo lugar, frustrado, derrotado, arrependido, humilhado e vivendo de imagem.
Hoje é o seu dia. Bispo, eu posso perder muitas coisas. Não, você não vai perder. Aqueles que revelam, é aqueles que encontram a misericórdia. Aqueles que revelam, aqueles que encontram a misericórdia. Deus está e fará uma restauração na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E antes de eu finalizar, eu quero que você fale com Deus e diga a Ele que este compromisso que você fez, você nunca mais vai retroceder. Isso é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Pedro precisou passar por várias situações. E a última situação é para que Simão morresse e Pedro viesse a nascer. Paulo, a mesma coisa. Ele achava que conhecia Deus, mas ele era um instrumento do diabo. Depois, ele foi um instrumento de Deus. E foi algo assim que todos não reconheciam quem era Paulo mais. Eu creio que pessoas não vão nos reconhecer. Você ficará irreconhecível a partir de hoje. Em tudo que você for realizar, você ficará irreconhecível. Ninguém vai saber quem é você mais, porque até a sua face muda. Eu lembro que quando o Senhor começou a me usar de maneira forte, eu lembro que as pessoas falavam em trabalhos para mim, bispo, o seu rosto brilhava, parecia um leão, pregando, falando. Eu falava, meu Deus do céu, eu não via isso, mas as pessoas já viam. Pode ter certeza que as pessoas vão ver antes de você ver. E as pessoas já estão vendo aqui. O fato de você ter vindo aqui hoje, talvez por muito tempo você não teve coragem de romper isso. E como eu comecei o culto, pode agradecer a Deus por essa primeira vitória. Porque você conseguiu sair do seu lugar e você teve coragem de vir aqui. Muitas vezes Deus já te chamou e para você vir à frente você nunca teve coragem. Pode agradecer que essa é a primeira vitória sua. Você conseguiu sair do seu lugar. Isso é muito difícil. Eu falo para você. E cada um tem o seu tempo. E aqueles que não vieram não se sintam atacados. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem seu tempo. Muitos já tiveram e não vieram também. E hoje é o momento. Então, cada um no seu tempo. Mas eu creio que Deus quer abençoar. E eu abençoo, meu Deus, a todos que estão, meu Deus, nessa igreja. Eu peço que o Senhor, meu Pai, possa levantar a partir de hoje um povo forte, valente, determinado, ousado, generoso, fiel. Um povo, meu Pai, cheio do Espírito Santo. Eu abençoo a sua vida, abençoo a obra das tuas mãos e abençoo a planta dos teus pés. Eu consagro a tua vida. Eu declaro que a partir de hoje, aquilo que você for falar, aonde você tocar, aonde você pisar, Deus vai validar, levantar, Deus vai abrir portas, viu? Deus vai construir caminhos, Deus vai te favorecer, e nós veremos até o final deste mês grandes respostas. E já comece a planejar o seu mês de abril. Você vai vir nos cultos principais, você vai vir na segunda, na terça, eu não sei qual os cultos que você vai se comprometer, mas você virá. Já é um compromisso que você tem, você não vai mais retroceder. Hoje é um novo homem e vai planejar o seu mês, aquilo que você vai conquistar no seu trabalho, na sua família, o que você está planejando no seu casamento, o que você está planejando e o que você fará para conquistar isso, a sua casa, no seu trabalho, como você vai chegar nessa renda, como você vai vender, qual vai ser a estratégia, começando por Deus. Você vai planejar e nós estaremos orando no mês inteiro. O mês inteiro de abril, Deus fará. E já começou, porque a decisão de hoje já vai refletir no mês de abril já. E eu creio nisso. Meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um, meu Deus, e peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um. E
que todos nós, meu Pai, possamos ver uma graça multiplicada sobre nós, e que seja um crescimento dia após o outro, meu Pai, uma glória após a outra, meu Deus, de crescimento, de avanço, meu Deus, pisando e estabelecendo todos os dias, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e abençoa ela antes de você finalizar. Consagre a vida dela, declare na vida dela: eu te abençoo, eu declaro força, poder, ousadia, coragem, visão. Eu declaro que tudo que você prometeu, tudo que você se comprometeu, você vai realizar, você vai cumprir, você vai conquistar. Essa vitória é sua, essa vitória é sua, essa vitória é sua. Deus vai entregar aquilo que te prometeu. Você hoje está colocando um ponto final, está hoje enterrando o velho homem, e nasce esse novo homem, lavado, remido, restaurado, redimido, cheio do Espírito Santo, que aonde pisar e tocar, todos verão a glória de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, nós chamamos e te agradecemos demais, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu concordo com estas orações, ligo na terra, para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Fala: eu te amo, Jesus, e obrigado pela minha segunda chance, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.